Talvez você esteja vivendo uma travessia que talvez os ventos fortes, ou o mar revolto, ou o clima inóspito, ou a opinião de outros, esteja te fazendo colocar em xeque a convicção que você tinha quando começou. Será que é de Deus? Será que era para eu ter feito? Será que era para eu ter me movido? Será que era para eu ter me mudado? Será que era para eu ter confiado? Será que era para eu ter mergulhado? Irmão, guarda isso. Essas dúvidas, elas fazem parte da travessia de todo mundo. Jesus deu uma ordem para que atravessassem. Horas depois ele vem andando sobre as águas, e os discípulos que caminhavam com ele já há tanto tempo ainda tinham dúvida a respeito de quem era aquele homem andando sobre as águas. Pedro tem uma ideia. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. Um dos milagres mais extraordinários da história bíblica não acontece por uma iniciativa de Jesus, mas acontece por uma iniciativa de Pedro. Pedro deu uma ideia e Jesus gostou dela. O que eu quero compartilhar é que talvez em alguns momentos em que o mar esteja revolto, você precisa provocar alguns milagres. Senhor, se é o Senhor que está vindo na minha direção, me dá um sinal. Se é o Senhor, me faz ter contigo. Se é o Senhor, me faz andar sobre essas águas turbulentas, me faz andar sobre esse mar revolto. Se é o Senhor, me dá uma resposta. Se é o Senhor, acalma o meu coração. Se é o Senhor, cala os meus inimigos. Se é o Senhor, confunde os que tentam me confundir, paralisa os que tentam me paralisar. Se é o Senhor. Muitas vezes a gente está passivo, o mar está revolto, as coisas estão parecendo fora do controle, mas a gente está só assistindo. Não, irmão, você precisa ser aquele que provoca milagres, você precisa ser aquele que dá o primeiro passo, você precisa ser aquele que propõe algo aos céus. Aquela mulher que viu o sangramento dela cessar, ela não foi convidada, ela não fazia parte do schedule de Jesus para aquele dia, não. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei curada. Então ela sai do lugar que está, ela vai para o lugar que ele está, ela propõe algo, ela acessa algo, ela provoca algo. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre esse ambiente que eu quero ministrar nessa noite, porque eu estava hoje à tarde conversando com uma pessoa, e a gente estava falando sobre essa temporada que a gente está vivendo, eu e a Kezinha. E essa pessoa estava querendo saber como a gente estava, como o meu coração estava, como as coisas estavam. E eu falei: sabe, eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer nessa estação. E daí nasceu a mensagem de hoje. Eu falei: eu aprendi que existem alianças que são feitas de papel. E esse é o tema da mensagem de hoje: alianças de papel. E à medida que eu falava isso, veio a segunda parte dessa mensagem. E eu disse para essa pessoa: sabe qual é o problema de carregar uma aliança de papel? É que alianças de papel não suportam a chuva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A travessia, ela vai exigir de você alianças de verdade, porque alianças de papel não resistem à chuva. Vamos junto, Li. Vamos fluir, vamos fluir. Alianças de papel, elas não resistem ao mar que invade o teu barco. Elas não resistem à chuva que vem sobre a tua casa enquanto ainda está destelhada. Você ainda estava construindo, veio uma chuva forte, a água entrou. Você ainda estava navegando, veio uma onda forte, a água invadiu. Mas está tudo bem, se as alianças que você carrega são alianças de verdade, elas suportam o vento, elas suportam o fogo, elas suportam a água, elas suportam os processos, elas suportam os esbarrões, elas suportam as adversidades. Mas quando entramos num processo de travessia e as alianças que carregamos não são alianças firmes, estamos em sério perigo.